Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mutualismo à Conversa. Hoje vamos viajar até aos Açores e vamos dar a conhecer melhor a Associação de Socorros Mútuos de Ponta Delgada. É uma instituição fundada em 1867 e que já vai a caminho dos 160 anos de história ao serviço da comunidade. À conversa connosco hoje vai estar o Carlos Coelho, que é o presidente do Conselho de Administração, para falarmos sobre saúde, proximidade, apoio ao associado, sobre o futuro do mutualismo e sobre a importância que tem a ligação com a Associação Portuguesa de Mutualidades e o serviço da Rede Mute. Bom dia, Carlos Coelho. Seja muito bem-vindo. Sim, senhor. Bom dia. Bom dia, como está? Tudo bem? Sim, senhor. Diga-me uma coisa. Carlos, como é que é liderar uma instituição que tem mais de 150 anos de história e já vai a caminho dos 160, não é? Sim, portanto, agora no próximo dia 6 de janeiro nós vamos celebrar o nosso 160º aniversário. Portanto, e liderar uma instituição com 160 anos de existência, portanto, há uma grande responsabilidade e gratidão de liderar uma instituição que, ao longo de 160 anos, se tem vindo a afirmar como uma referência de serviço, dedicação e compromisso para com a comunidade, nomeadamente a comunidade micalense, que é onde nos encontramos, que é na ilha de São Miguel. Presidir esta instituição representa um privilégio singular, mas também a consciência do legado extraordinário que nos foi confiado. Ao longo da sua história, esta casa foi dirigida por grandes virtudes da cultura açoriana e micalense, da política, da religião, que dizem exemplos de liderança e visão e espírito de missão contribuiriam decisivamente para a construção da identidade e do prestígio que hoje todos reconhecem aqui a Associação de Socorros Mútuos de Ponta Delgada. Receber este testemunho portanto, uma situação de responsabilidade, portanto, que nos traz grande orgulho e humildade, mas o dever de servir uma instituição centenária que atravessou todas essas gerações representa para nós, portanto, uma grande honra e um sacrifício de missão que nós temos vindo a cumprir com algum orgulho pelo aquilo que também temos vindo a conseguir. Assumir este compromisso com determinação de honrar o passado, responder aos desafios do presente, que são muitos também, e que o exemplo dos ilustres dirigentes que nos acompanharam e que nos precederam continuem a inspirar-nos para que juntos sejamos capazes de escrever mais um capítulo digno desta notável história, que é a história da Associação de Socorros Mútuos em Ponta Delgada, que já dura, portanto, e com alguma pungência, posso dizer, ao longo desses 160 anos. Muito bem. Como é que explica em duas frases, como é que explica a alguém que não conhece a associação, que é dos Açores, como é que explica em duas ou três frases o que é a SMPD? Portanto, para dizer que a Associação de Socorros Mútuos de Ponta Delgada é uma associação mutualista com instituto de IPSS, que essencialmente, através da ajuda e da cotização dos seus associados, pratica, no interesse destes e das suas famílias, fins de auxílio recíproco, de proteção social e de desenvolvimento humano. Foi fundada em 1867, já conta quase 160 anos de vida. Para o efeito, desenvolve a sua atividade através de um centro médico, uma farmácia, uma parafarmácia e os respectivos serviços administrativos. Portanto, é situado no centro histórico de Ponta Delgada, a sua sede social, onde tem o centro médico e a parafarmácia, sendo deslocado mais para a zona nobre e nova de Ponta Delgada, a sua farmácia, que é, digamos, o chapéu, o suporte de toda a nossa atividade. Então, vocês continuam portanto, a instituição nasceu para responder a necessidades concretas das pessoas e a vossa missão continua atual, vocês continuam a cumprir isso, não é? Sim, portanto, continua a mesma missão de servir as pessoas e, portanto, colaborar com tudo o que é possível da nossa parte para que os nossos associados se sintam bem, mas os princípios são os mesmos. O desenvolvimento e a prestação de cuidados de saúde a todos aqueles que precisam de cuidados de saúde e que não têm a possibilidade de recorrer, portanto, a outras instituições, nomeadamente aos serviços privados. Portanto, o vosso centro médico e a farmácia e parafarmácia
acaba por ser entre aspas, um ai Jesus aos vossos associados, e não só, Sim, não é? exatamente. Evidentemente que sim, portanto, tu dizeres que precisam, portanto, podem contar sempre com o nosso cuidado, com o nosso atendimento. A nossa finalidade social mantém-se. Serão socorridos todos aqueles que precisam. Sim. Portanto, que é o que é. Portanto, o princípio em 1867, obviamente que é diferente dos princípios de hoje. Em 1867, portanto, o objetivo, portanto, foi criar, digamos, aquilo que chamava-se uma petica e uns cuidados de saúde para atender aos nossos associados. Hoje em dia é evidente que já não é uma petica, é uma farmácia, já temos um centro médico muito mais evoluído do que era antigamente, mas o princípio é o mesmo, é prestar cuidados de saúde a todos os nossos associados. Muito bem. E vocês conseguem fazer isso, uma saúde de proximidade. No global, qual é que é a importância desta resposta em Ponta Delgada, em concreto? Quantos associados, quanta gente é que vocês conseguem dar resposta através da farmácia, da parafarmácia, do centro médico? Fala-me um bocadinho disso. A Associação de Socorros Mútuos, portanto, nesse momento nós prestamos apoio aos nossos 9.724 associados, sendo que 4.686 são associados efetivos, 5.038 são associados beneficiários, portanto, mas a todos eles, portanto, e além dos nossos associados, também ao público em geral, nós prestamos cuidados de saúde, portanto, através do nosso centro médico, da nossa farmácia, da parafarmácia, portanto, prestamos todos os cuidados de saúde, portanto, que nos são solicitados, portanto, pelos nossos associados, pelo público em geral. Portanto, no centro médico nós temos medicina geral e familiar, temos medicina interna, cirurgia geral, cirurgia vascular, angiologia, otorrino, ginecologia, temos pneumologia, temos consultas de oftalmologia, psicologia, endocrinologia e outras atividades. Prestamos também serviços de enfermagem, aromaterapia e estética. Temos também serviços de eletrocardiograma, de espirometria, ecografia, instituto de sono. Na nossa farmácia. Na farmácia prestamos, além da venda de medicamentos, prestamos também um serviço de preparação individualizada de medicamentos. Temos também uma colete. Na parafarmácia temos um farmashop que disponibiliza medicamentos 24 horas por dia. E, portanto, é esse os nossos serviços. A farmácia sustenta tudo o serviço que é prestado no centro médico e, portanto, conseguimos assim, portanto, servir os nossos associados e, ao mesmo tempo, ir aliviando o Serviço Nacional de Saúde da sobrecarga que seria todos esses estudantes e associados a irem dirigir-se lá ao Serviço Nacional de Saúde. Diga-me uma coisa, eu sei que há associados de todos os géneros, mas a relação que a associação tem com os seus associados é uma mera prestação de serviço ou acha que as pessoas sentem a associação à ASMPD como sendo delas? Sim, há este sentimento de pertença, e digo que há esse sentimento de pertença porque sempre que nós, portanto, fazemos qualquer atividade, as pessoas participam. Ainda recentemente fizemos em colaboração com o Serviço de Hematologia do Hospital aqui de Ponta Delgada e da Associação Regional de Doos de Sangue, fizemos aqui uma recolha de sangue para apoio ao hospital e, portanto, tivemos o apoio de vários associados que corresponderam a essa nossa iniciativa. Além disso, nós também, quando fazemos algumas ações de formação e conferências, rastreios e tudo isso, eles aparecem e nota-se que há esse sentimento de pertença. Muito bem. E diga uma coisa, quais é que são as especificidades de fazer mutualismo nos Açores? Qual é que é a sua experiência? É difícil fazer mutualismo nos Açores? Ainda há aquele espírito de camaradagem que faz com que as pessoas se unam à volta de uma associação mutualista? Como é que é a sua experiência sobre isso?
para conversar, a dizer a verdade, portanto, efetivamente existe esse espírito, existe o espírito do mutualismo, mas portanto, não tanto como nós seríamos, tanto como nós desejávamos, né? Portanto, é evidente que a sociedade hoje é uma sociedade muito mais individualista do que era no passado, mas ainda existe, portanto, ainda existe esse sentimento de quererem participar e de colaboração. Sim, existe. Posso dizer que sim. Muito bem. E diga uma coisa, qual é que é a importância para a SMPD estar integrado na Associação Portuguesa de Mutualidades? É evidente que é cada vez mais importante, nomeadamente pelo facto de estarmos aqui numa ilha, isolados numa ilha. Portanto, é evidente que é fundamental pertencer a uma associação que congrega todas essas instituições. Costuma-se dizer, diz o povo e com razão, que a união faz a força. Então, portanto, há aquela história do feixe de lenha em que, portanto, para partir galho a galho é fácil, parte-se indo cada vez é rápido e destrói-se no instante. Agora, destruir o feixe ao mesmo tempo é muito mais difícil, para não dizer impossível, porque sempre, portanto, a união, portanto, e a união desses frutos, a congregação, portanto, é fundamental para a Associação de Socorros Mútuos aqui em Ponta Delgada, como escolhi isso pelo facto de estarmos numa ilha, não é? Exato. E vocês também têm a Rede MUT, que é tem uma série dos serviços, os médicos em casa, a possibilidade das consultas, que valor acrescenta aos associados vocês terem disponível a Rede MUT? É muito utilizada? É entre aspas, ai Jesus, quando as pessoas estão aflitas? Sim. Sempre que nós até ultimamente temos feito fizemos uma campanha para a angariação de novos associados, uma vez, portanto, que a nossa base de associados era uma base de associados antiga, portanto, e tem vindo para a lei da vida, né? Tem vindo alguns dos nossos associados têm falecido, e nós, para recuperarmos o número de associados e alargarmos a nossa base de associados, portanto, há pessoas mais jovens que tenham outro espírito, portanto, temos aberto, portanto, inscrições para a admissão de novos associados, e como base, como fundamentação, precisamente o facto de pertencermos à Rede MUT, que, além dos serviços que nós temos cá e que a Associação oferece, também tem esta base alargada a nível nacional, também poderem beneficiar de todos os serviços que são disponibilizados pela Rede MUT. Muito bem. E diga uma coisa, quais é que são os seus maiores desafios aí? O que é que não o deixa dormir e o que é que o impulsiona a todos os dias dar o seu melhor pela associação? Para lhe dizer a verdade, a mim durmo sempre muito bem, tenho uma vida tranquila, durmo perfeitamente bem. Agora, evidentemente que tenho alguns desafios pela frente que, portanto, gostaria de cumprir, porque, de facto, se fosse só para ir gerindo, deixar a farmácia, correio, o centro médico, portanto, a fazer o seu serviço, portanto, não estava cá a fazer nada, portanto, as coisas corriam e fluíam normalmente. A associação tem perspectiva, portanto, alargar a sua atividade, portanto, para isso, há 2 anos, a associação adquiriu um terreno, portanto, aqui na cidade de Ponta Delgada, portanto, onde nos permite construir, portanto, 9 andares, digamos assim, portanto, são 3 andares, 3 parques de estacionamento, portanto, abaixo da Costa do Sol, e acima da Costa do Sol, então, construirmos, portanto, um edifício onde teríamos, portanto, todos os nossos serviços administrativos, o centro médico, uma unidade de cuidados paliativos, uma unidade de cuidados continuados, e também que, pronto, pretendemos constituir, portanto, uma estrutura residencial para idosos aqui em Ponta Delgada, que são estruturas que estão a fazer falta. Portanto, nós temos o terreno, só que estávamos a pensar apresentar uma candidatura ao PRR, mas, portanto, as associações
particulares de solidariedade social aqui na região autónoma dos Açores estavam impedidas de concorrer ao PRR. Estamos agora, portanto, a ver em negociações com o Governo Regional dos Açores qual a linha de apoio que nos podemos candidatar, de modo a dar, portanto, início a esse projeto, que portanto, é um projeto que é ambicioso, nós sabemos que é ambicioso, é um grande desafio. Mas portanto, estamos crentes de que será possível, porque a Associação de Socorros Mútuos de Ponta Delgada, com o número de associados e beneficiários que tem ao ser, portanto, e que apoia, é mais do que muitas das ilhas dos Açores, de maneira onde o Governo Regional tem feito grandes investimentos, poderá também fazer um investimento na Associação de Socorros Mútuos de Ponta Delgada, portanto, na construção de um edifício que vai prestar apoio, portanto, a toda a cidade de Ponta Delgada, portanto, aliviando quer o Serviço Nacional de Saúde, quer, portanto, estas estruturas residenciais para idosos. E diga uma coisa, como é que se moderniza uma instituição com 160 anos sem que ela perca a sua identidade? Não é fácil, às vezes. Não é fácil, mas, portanto, também não é difícil, basta acompanhar, portanto, a evolução dos tempos, aquilo que é feito em outras associações, aquilo que é feito, portanto, nas outras zonas do mundo, digamos assim, portanto, acompanhar o que é feito, o que é aplicar aqui à nossa realidade e, portanto, dentro das necessidades que os nossos associados nos demonstram, que dizem que gostariam de ter, portanto, tem sempre em diálogo com os nossos associados, portanto, digamos, fazer-lhes a vontade de acordo com as nossas necessidades. Para terminar, que estamos quase já a fechar, eu vou-lhe pedir que deixe uma mensagem, ou melhor, vou-lhe perguntar qual é que é a mensagem que gostaria de deixar aos associados e à comunidade de Ponta Delgada e aos açorianos. Pronto, a mensagem que eu queria deixar, portanto, era que, portanto, aparecessem os nossos associados, portanto, participassem mais na vida associativa, portanto, de maneira a que, portanto, as Assembleias Gerais fossem mais participadas, mais concorridas, com mais dinamismo, portanto, seria essa a mensagem que eu daria aos nossos associados. À comunidade açoriana, diria que, portanto, consultassem a nossa página, analisassem os nossos serviços, vissem, portanto, o que é que a mais-valia que será para eles a sua admissão como associados, portanto, e fazerem-se associados de modo a que no futuro, portanto, nós tenhamos a garantia de que portanto, haverá sempre interessados em dar, portanto, caminho a esse, portanto, dar um seguimento a esse caminho que nós estamos a ter. Portanto, ser mais participativos, aparecerem gente nova, de maneira a que, portanto, não sejam sempre os mesmos a estar à frente das instituições. É verdade. É a renovação que nós temos de fazer. Exato. Carlos, muito obrigado. Foi um prazer. Vemo-nos em breve. Agradeço a possibilidade de dar a conhecer a Associação de Socorros Mútuos aqui em Ponta Delgada. Portanto, desejar felicidades à Rede Mútua e à APM para que nós possamos juntos seguir, portanto, em frente esse nosso caminho ao serviço do mutualismo e das pessoas. Vamos, com certeza, Carlos. Muito obrigado. Vemo-nos em breve, seja no continente, seja nos Açores. Para si que nos acompanhou e que esteve connosco neste Mutualismo à Conversa, muito obrigado por ter assistido. Encontramos-nos em breve para mais um episódio. Até à próxima.